Boa tarde a todos, os meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Boa tarde, meus ouvintes que me ouvem nesta tarde. Jesus, Ele te ama. Mais uma vez, estamos aqui para que nós venhamos falar do amor, das maravilhas e das grandezas do Senhor. Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, e Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, né, meus amados? Então nós estamos aqui para vir adorar. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, o Senhor está falando conosco. Então eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para os nossos corações nesta tarde. O Senhor, Ele tem uma palavra para a minha vida, Ele tem uma palavra para a tua vida nesta tarde. Então, que nem eu sempre tenho falado aos meus queridos, nós temos que cada dia vir botar a nossa confiança no Senhor, botar a nossa esperança no Senhor, botar a nossa fé em Deus, botar a nossa fé em prática, confiar que o Senhor, Ele pode nos ajudar, confiar que o Senhor, Ele pode nos dar vitória. Porque somente o Senhor, meus queridos, é que pode nos socorrer. É somente o Senhor que pode nos ajudar, né? Nós temos que confiar plenamente no Senhor. Nós temos que botar nossa confiança plenamente em Deus. O Senhor, Ele nos conhece tão bem. Ele sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos pensamentos. Não há ninguém que nos conheça melhor do que o nosso Deus. Não há. Porque somente o Senhor nos conhece grandiosamente. E somente o Senhor, Ele sabe o que se passa nos nossos corações. Ele sabe o que se passa nas nossas vidas. Ele sabe o que se passa nos nossos pensamentos. É somente o Senhor, né? O teu filho não pode saber o que tu está pensando, mas Deus, Ele sabe. Teu esposo não pode saber o que tu está pensando, mas Deus, Ele sabe. Ele sabe como tu se encontra diante dEle. Como estás o teu coração, como estás a tua vida. O Senhor, Ele nos conhece de uma maneira tão tremenda. Ele sabe até quando nós queremos ficar sozinhos, sem ninguém estar ao nosso lado. Ele sabe quando nós precisamos de um abraço amigo, de um ombro amigo, nós não encontramos. Mas sim, quando nós dobramos nossos joelhos para orar e falar com Deus, o Espírito Santo Consolador, Ele consola os nossos corações, Ele consola a nossa alma. Às vezes nós dobramos joelhos para orar tão angustiado, tão entristecido. Mas quando nós começamos a falar com Deus, mesmo quando não sai uma palavra, mas mesmo dentro do nosso coração, nós começamos a falar com o Senhor. Nós começamos a clamar por socorro. E aí as lágrimas rolam sobre os nossos rostos. O Espírito Santo, em gemido inexprimível, Ele intercede o nosso favor diante do Pai. E de repente aquele aperto, aquela angústia que estava no nosso coração, na nossa alma, nós sentimos um alívio, nós sentimos algo diferente. Porque quando nós dobramos nossos joelhos para orar, para buscar ao Senhor, o Senhor, Ele nos consola. O Senhor, Ele traz o refrigério para as nossas almas, para os nossos corações, para a nossa vida. Então vamos confiar cada dia mais no Senhor. Vamos entregar a cada dia mais os nossos caminhos ao Senhor. Não vamos desistir
mas vamos prosseguir avante. Meus queridos, o Senhor Ele tem uma palavra nesta tarde, para o meu coração e para o teu coração. Tu não temas que o Senhor Ele é contigo. Tu não temas que o Senhor Ele é o teu Deus. Glória a Deus. Então vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Encontrado em 2 Crônicas. Viu, meus queridos? 2 Crônicas 34, que eu vou ler hoje. E o Senhor Ele vai falar aos nossos corações. E tendo Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos ele reinou em Jerusalém, né? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Viu, meus queridos? Porque no 8º ano do seu reinado, ainda começou, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi, o seu pai. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 10º ano, ele começou a purificação de Judá e Jerusalém, dos altares, dos bosques de imagem, de esculturas e de fundação, né? E derrubou perante ele os seus altares de Balias, e cortou a imagem do sol que estava acima dele, e os bosques de imagem de escultura e de fundação o quebrou e reduziu a pó, e expandiu sobre a sepultura daqueles que o tinham sacrificado. A palavra do Senhor nos fala do rei Josias, né? O rei Josias. Quando o rei Josias ele começou a reinar, ele tinha apenas 8 anos de idade. E 31 anos ele reinou em Jerusalém, né? E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ele andou no caminho. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? E ele andou no caminho de Davi, seu pai, se desviando, nem se desviava dele nem para a esquerda e nem para a direita. Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele começou a reinar. Ele era uma criança. E 31 anos ele reinou em Jerusalém. E ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, andando nos caminhos do Deus de Davi, o seu pai, né? E de Deus de Davi, seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele andava ali perante o caminho do Senhor, mas ele não se desviava dos caminhos do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele era muito moço, muito novo ainda, quando ele começou a reinar. E ele começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Porque os outros lá atrás, eles adoravam outros deuses, né? Nós vamos ver aqui um pouco da história. É uma história muito grande do rei Josias. Mas ele andava diante do Senhor, fazendo o que era lícito aos olhos do Senhor. Porque no 8º ano do seu reinado, e sendo ainda muito moço, ele começou a buscar o Deus de Davi. Ele ainda era muito novo, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai.
E no 10º ano ele começou a purificação de Judá e de Jerusalém. E todos os altares dos bosques de imagem, de escrituras e de fundação, né? O rei Josias, ele era muito moço ainda. Quando ele começou a andar nos caminhos do Senhor, buscar ao Deus de Davi, o seu pai, ele era uma pessoa muito moço. Mas no 10º ano do seu reinado, ele começou a purificação de Judá e de Jerusalém, meus queridos. Ele era muito novo, muito moço. Mas ele viu que certas coisas ali não eram listas aos olhos do Senhor. Ele viu que ali precisava de uma purificação, de uma transformação. Ele viu que ali necessitava de uma mudança, né? Então ele, muito moço ainda, ele começou a purificação de Judá e de Jerusalém, né? De Judá e de Jerusalém, todos os altares dos bosques de imagem, de escrituras e de fundação. E de fundação ele derrubou perante eles os altares de Beliais e cortou as imagens do sol. Cortou a imagem do sol que estava acima dele e derrubou do sol que estava acima dele e dos bosques, as imagens de escritura e de fundação, o quebrou e o reduziu a pó. Reduziu a pó e expandiu sobre as sepulturas dos que o tinham sacrificado, né? O rei Josias, ele começou a purificação ali de Judá em Jerusalém. E ele começou a derrubar todos os altares de Beliais e cortou todas as imagens do sol e todas as imagens de esculturas e os bosques, né? Ele reduziu a pó e ele expandiu sobre a sepultura daqueles os que tinham sacrificado. Depois que ele quebrou, que ele despedaçou todas as imagens, ele expandiu aquele pó sobre a sepultura daqueles que sacrificavam aqueles deuses, daqueles que se prostravam diante daquele Deus, porque não era lícito aos olhos do nosso Deus. Nós temos que adorar somente ao Senhor, nós temos que servir somente a Deus, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus que nunca perdeu uma guerra. Ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Nós não temos que se contaminar com outras coisas. Mas sim, nós temos que adorar o verdadeiro Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo conhece. Foi esse Deus que o rei Josias, ele começou a servir. E ele viu que o povo estava fazendo o que não era lícito aos olhos do Senhor. Então ele começou a purificação naquele lugar. Ele começou por Judá. Ele começou por Jerusalém. Tirando, reduzindo a pó todas as imagens de escritura, todos os bosques. Ele reduziu a pó e expandiu sobre a sepultura daqueles que o adoravam. E os ossos do sacerdote ele queimou sobre o altar e purificou Judá e Jerusalém, né, meus queridos? O rei, ele viu que os seus pais antes dele estavam se desviando do caminho do Senhor. Eles não estavam fazendo o que era lícito aos olhos de Deus. Eles estavam adorando outros deuses, os deuses estranhos que eles estavam adorando. E nós temos que adorar somente a um Deus, somente o Deus verdadeiro.
E ao mesmo fez a cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, e ainda até Naftali e os seus lugares asolados ao seu arredor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de esculturas, reduziu a pó, e tendo cortado todas as imagens de sol em toda a terra de Israel, então ele voltou a Jerusalém, né? Depois que o rei Josias, ele fez todas essas coisas que ele fez, a purificação de Judá, de Jerusalém, e o mesmo ele fez na cidade de Manassés, Efraim, Simeão, e ainda até Naftali, e os seus lugares asolados ali ao redor, em todos ao redor ali de Judá, de Jerusalém, toda aquela cidade ali. Ele andou por todas elas, né? Tirando o que não era lícito aos olhos do Senhor. Tirando os outros deuses que o povo estava adorando, queimando os incensos diante deles, né? E depois que ele derrubou todos os altares que tinham feito para outros deuses, e os bosques e as imagens de escultura reduzido a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol, e toda a terra de Israel que estava em volta, então ele voltou para Jerusalém. Depois que ele fez tudo isso ao redor de Israel, tirando tudo aquilo que ele sabia que não agradava o nosso Deus, que não era lícito aos olhos do Senhor, que o povo estava se desviando do caminho do Senhor, estavam deixando de adorar a Deus para adorar outros deuses, estavam deixando de servir a Deus para servir a outro Deus. Depois que ele passou ali por aqueles lugares, todos aqueles lugares ao redor de Israel, ele voltou para Jerusalém, né, meus queridos? Ele voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra, e a casa, enviou Zaf ao filho de Zili, e Mosias, o maioral da cidade, Joá, o filho de Joacá, registrados para reparar a casa do Senhor, seu Deus, enviou Henrique, o sumo sacerdote, e deram o dinheiro o que eu tinha. E depois que ele terminou tudo isso, que ele passou por todos aqueles lugares, purificando, tirando tudo que não agradava aos olhos do Senhor, ele mandou o sacerdote Henrique, né? Henrique, o sumo sacerdote, e os outros ir à casa do Senhor para que viesse fazer o conserto da casa do Senhor, viesse reparar a casa do Senhor. E o dinheiro que eles tinham trazido à casa de Deus, que os levitas que o guardavam, os hebreus tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e todos os restos de Israel, como também toda a Judá de Benjamim voltaram para Jerusalém. E depois que ele terminou tudo isso, ele mandou que o povo eles fossem reparar a casa do Senhor, eles fossem arrumar a casa do Senhor, né, meus queridos? E aquele povo eles foram arrumar a casa do Senhor e entregaram os que o dirigiu. Entregaram os que dirigiam a obra, o dinheiro que eles tinham levado ali para vir fazer o reparo na casa de Deus, para vir arrumar a casa do Senhor. Eles entregaram os que dirigiam-se à obra, o superintendente sobre a casa do Senhor. E este deram os que
faziam a obra e o trabalho na casa do Senhor, para conserto e reparo da casa do Senhor, né? Ele mandou aquele povo ir ali para que viesse fazer o conserto, o reparo na casa do Senhor, porque ele sabia que necessitava de algo na casa do Senhor. Ele sabia que necessitava vir e fazer alguma coisa na casa do Senhor, porque o povo não estava dando mais ouvido ao Deus, eles não estavam servindo mais a Deus, eles não estavam andando no caminho do Senhor, né? E o rei, ele tentou consertar tudo ali, para que tudo viesse ficar conforme o Senhor queria, como Deus queria. Ele fez a purificação, tirando todas as imagens, né, esculpidas. Ele derrubou, reduziu a pó, meus queridos. E deram os mestres das obras, edificadores, para comprar pedras lavradas e madeiras para a juntura, para as ombreiras da casa que o rei de Judá o tinha destruído, né? Eles deram dinheiro para que viesse comprar as pedras lavradas e madeira para fazer o conserto da casa do Senhor, que o rei de Judá ele tinha destruído, né? A palavra do Senhor nos diz que o rei de Judá, ele tinha destruído a casa, né? O rei de Judá tinha destruído a casa do Senhor. Então o rei Josias, foi por isso que ele mandou aqueles homens ir ali para vir fazer os reparos na casa do Senhor, para que viesse arrumar a casa de Deus, para que o povo voltasse ali, para vir adorar o Senhor, para vir buscar a face de Deus, para vir ter um encontro com Deus, né? Mas para isso precisava arrumar a casa do Senhor, precisava de fazer estes reparos na casa do Senhor. E estes homens trabalhavam fielmente na obra. E o superintendente sobre eles era Joatem, Obadias e os levitas, e todos os filhos de Merirã, como também Zacarias, Missulão, o filho dos coatitas, para administrar a obra. E os outros levitas todos eram peritos em instrumentos de música, né? Uma parte deles fazia o reparo ali do que estava necessitando vir arrumar ali na casa do Senhor. E tinha outros levitas que eles eram peritos em instrumentos de música. Eles arrumavam os instrumentos das músicas da casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor lá atrás nos diz que o rei de Judá, ele tinha destruído, né? Então, porque o rei de Judá, ele tinha destruído a casa do Senhor? Porque, meus queridos, eles queriam que o povo viesse adorar o Deus dele, o Deus que ele servia. Ele não queria que o povo viesse adorar o Deus de Israel, o Deus que deu o seu Filho unigênito por amor de mim, por amor de você. Ele não queria que o povo viesse se prostrar diante de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que tudo sabe, de um Deus que tudo conhece. Mas eles queriam que o povo viesse se prostrar diante do Deus dele que ele tinha feito. E quando o rei Josias, ele assumiu, ele fez a purificação em Judá, em Israel, em toda a província. Ele fez a purificação. Ele tirou todas as imagens de sol, todas as imagens de escritura, derrubou os altares, os bosques. Ele veio fez a purificação.
E depois que ele fez toda a purificação ali, ele mandou reparar a construção da casa do Senhor, a qual o rei ele tinha destruído, porque a casa do Senhor estava precisando de passar por alguns reparos, alguns reajustes. Nós devemos adorar somente ao Deus de Israel. E estavam também sobre os carregados todos os que trabalhavam em alguma obra. Dentre os levitas eram os escrivãos, e os oficiais, e os porteiros. Estavam ali todos também, estavam ali todos carregados que trabalhavam na obra. Estavam os levitas, os escribas, os porteiros, eles estavam ali, ajudando a fazer o reparo na casa do Senhor. Viu, meus queridos? E tirando eles o dinheiro que eu tinha trazido para a casa do Senhor, Henrique, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, e dado pelas mãos de Moisés. E quando eles tiraram ali, e tirando todo o dinheiro que eles tinham trazido para fazer o reparo na casa do Senhor, o Henrique, o sacerdote, ele achou o livro da lei. Aí está o negócio, meus queridos. Ele achou o livro da lei, a qual foi entregue pelas mãos de quem? De Moisés, né? Aquele livro, ele tinha sido entregue pelas mãos de Moisés. E o Henrique, o sacerdote, ele achou aquele livro. E Henrique respondeu e disse: Zafa, o escrivão, eu achei o livro da lei na casa do Senhor. E Henrique deu o livro a Zafa, né? E o Henrique, o sacerdote, ele disse: Zafa, eu achei o livro da lei na casa do Senhor, né? E ele entregou este livro nas mãos de Zafa. E Zafa o levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo teus servo faz tudo enquanto tem encomendado, né? Zafa, ele voltou perante ao rei de Judá, Josias, o rei Josias, ele voltou perante ele, dando conta de tudo que o rei tinha mandado eles ir fazer. Ele falou tudo que tu pediste e ordenaste, os teus servos, eles estão fazendo. Mas ele trouxe consigo o livro da lei que foi achado lá na casa do Senhor, a qual foi entregue pelas mãos de Moisés, meu querido. Ali naquele livro estava tudo enquanto o Senhor tinha pedido para Moisés fazer. E o que o povo devia fazer e o que o povo não devia fazer. Naquele livro da lei, o Senhor disse que o povo não poderia adorar outro Deus, senão a Ele, né? Naquele livro ali estava todos os mandamentos que o Senhor ordenou para o seu servo Moisés. E este livro tinha sido entregado pelas mãos de Moisés. E estava lá na casa do Senhor, mas estava esquecido. O povo estava deixando de cumprir o que estava no livro da lei. E estava fazendo o que não era lícito aos olhos de Deus. Estavam fazendo o que não agradava ao Senhor. Então, meu querido, minha querida, o Senhor quer que nós adoramos Ele. O Senhor quer que nós clamamos Ele. O Senhor quer que nós buscamos Ele. E entregamos nossos caminhos somente para Ele.
e que nós não se desviamos dos caminhos do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós caminhamos avante para o alvo que estás na nossa frente. Este alvo é Deus, meus queridos. Este alvo é o Senhor que estás na nossa frente. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ajuda. É isso que o Senhor quer de nós. Então vamos ler aqui mais um pouquinho. Nós vamos compreender o que o Senhor está falando conosco. Nós vamos entender o que o Senhor está falando conosco nesta tarde. Você vai compreender. Você vai entender o que o Senhor está falando. Eu tenho certeza. E ajuntando o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e deram nas mãos do superintendente e nas mãos dos que faziam a obra do Senhor. Né? Ele falando ao rei. Eles estão fazendo tudo que tu ordenou. E o dinheiro que eles acharam ali, eles pegaram nas mãos daqueles que estão fazendo a obra do superintendente, todos os que estão fazendo a obra na casa do Senhor. E além disso, Zafa, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo... Olha aí. E além disso, Zafa, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo... O sacerdote Henriques me deu um livro. E Zafa o leu perante ao Senhor. Zafa, ele fez o rei saber daquele livro ali que foi encontrado. E ele leu aquele livro perante o rei. Ele foi ler para o rei o que estava no livro. O que Deus tinha mandado Moisés botar ali naquele livro, né? E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou a sua veste, né? O rei, quando Zafa, ele começou a ler aquele livro perante ele. Ele começou a ouvir as palavras ali daquele livro da lei. Ele rasgou as suas vestes. Quando o rei começou a ouvir, ele rasgou, meus queridos. Ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou a sua veste. E o rei deu ordem a Henrique, os anciãos, o filho de Zafa, Edom, filho de Mica, e Zafa, o escrivão, e Azias, o ministro do rei, dizendo, né? E depois que ele ouviu a palavra do Senhor, ele rasgou as suas vestes e ele deu ordem àquele povo ali, dizendo: ide consultar ao Senhor por mim, ide consultar o Senhor por mim, e pelo que está, ide consultar o Senhor por mim, e pelo que resta em Israel e em Judá, sobre esta palavra do livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derrama sobre nós, porquanto nosso pai não guardaram as palavras do Senhor para fazer conforme tudo e quanto estava escrito neste livro. Ele ficou atormentado quando ele ouviu o Zafa, o escrivão, lendo aquele livro. Ele ficou perturbado. Ele rasgou a sua veste perante o Senhor. E ele falou a eles: vão consultar o Senhor por mim, para ver o que resta ainda para fazer por Israel e todo Judá. Porque grande é o furor do Senhor contra nós. Ele reconheceu que grande era a ira de Deus contra eles, porque os seus pais não tinham guardado o caminho do Senhor. Eles não tinham feito o que Deus tinha ordenado, o que era para ser feito.
Senhor. De vez de adorar a Deus, eles adoraram a outros deuses, né? Seus pais se desviaram. Então ele disse assim: vão a consultar o Senhor por mim, pelo que resta em Israel e em Judá, e sobre as palavras deste livro, que achaste, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra para fazer conforme tudo o que estava escrito neste livro. Ele disse: por causa dos nossos pais que não guardaram a palavra, para que nós venhamos fazer tudo quanto estava conforme guardado neste livro. Os pais deles se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles adoravam outros deuses. Eles serviam a outros deuses. E Deus, eles não se agradava. Deus, ele não se agradava disso. Então eles foram até onde a profetisa Uda, né? Então Henrique e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, uma mulher de Salom, filha de Tocate, filha de Orá, o guarda das vestimentas. E habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram aqueles que sido, e lhe falaram-lhe aqueles sido. E ela diz assim, e ela lhe disse: assim diz o Senhor, ó Deus de Israel. Ela falou: assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, né? O Deus de Israel, diz o homem que enviou a mim. Ela estava mandando eles dizer ao rei Josias, porque tinha sido ele que tinha enviado eles até a profetisa. Para saber o que iria acontecer, mandou que fosse consultar o Senhor. E ela era uma profetisa. E ela disse: assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, diz o homem a quem enviou a mim. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre este lugar, e sobre os habitantes, os habitantes, e a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que leu perante Judá. Ela mandou falar ao rei Josias que Deus, diz o Senhor, assim, que dizia o Senhor assim, que ele ia trazer o mal sobre aquele lugar e sobre todos os habitantes, e sabia todas as maldições que está escrito no livro que leram perante o rei de Judá, né? O Senhor estava dizendo que ele ia trazer o mal sobre aquele lugar. E todas as maldições que estava escrito naquele livro ali, da lei, que foi lido perante ao rei de Judá. Aquele livro foi lido perante o rei, né? Perante o rei que foi lido aquele livro. E ele mandou que o povo fosse consultar o Senhor por ele, né? E assim aquela profetisa, ela falou, para que viesse falar ao rei de Judá o que ela estava falando. Porque me deixasse e queimasse incenso perante outros deuses, para provocar ira com todas as obras de sua mão. Portanto, meu furor derramarei sobre este lugar, e não se apagará.
né? E não se apagará. O Senhor, ele disse, porque deixasse de servir a ele e queimar o incenso perante outros deuses para provocar a ira com toda a obra de suas mãos, né? Ele está falando com toda a obra de suas mãos. Portanto, meu furor eu derramarei sobre este lugar e não se apagará, meus queridos. Olha que a palavra de Deus nos fala. Olha que a palavra do Senhor nos diz. Aquele povo deixou de adorar ao Senhor. Foram oferecer incenso a outros deuses que foi construído por mão de homens. Deixaram de adorar um Deus vivo, um Deus verdadeiro. O leão da tribo de Judá, semente de Jessé, raiz de Davi, o onipotente, onisciente, onipresente, ó Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, para se prostrarem diante de outros deuses. E ele disse que ele ia derramar o furor dele sobre aquele lugar e não se apagaria, meus queridos. Ele ia derramar o seu furor sobre aquele povo, porque aquele povo se desviou dos caminhos do Senhor. Aquele povo adorava outros deuses, que nem a palavra nos diz, que são feitas por mão de homens. São construídas por mão de homens. Nós temos que adorar o Deus de Israel. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus verdadeiro. É diante deste Deus que nós temos que se prostrar. É somente este Deus que nós temos que adorar, para que a ira do Senhor não se derrame sobre as nossas vidas. Nós não temos que se desviar dele, nem para a esquerda e nem para a direita, mas nós temos que caminhar ao alvo que está na nossa frente, que é Deus. Olha que a palavra do Senhor diz, que derramarei o meu furor sobre aquele lugar e não se apagará, né? O Senhor diz que ia derramar o furor dele sobre aquele lugar, porque aquele povo deixaram de servir a ele para servir a outros deuses, que nem a palavra fala, que é feita, são das suas mãos, né? Que são feitas das suas mãos. Meus queridos, nós temos que adorar o Senhor. É diante dele que nós temos que se prostrar, adorar somente Deus. Tem gente que adora carro, tem gente que adora moto, tem gente que adora filho, tem gente que adora esposo, tem gente que adora esposa, tem gente que adora uma veste que veste. Mas nós temos que adorar somente ao Senhor. É somente ao Senhor que nós temos que adorar. É somente a Ele. A nossa adoração é dele. O nosso louvor é dele, meus queridos. É diante deste Deus que nós temos que se prostrar. É diante de Deus de Israel, né? Então vamos ver mais um pouquinho o que a palavra do Senhor nos fala. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi, assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, e quanto às palavras que ouviste, né? Que quando o rei, ele ouviu aquelas palavras de Deus, ele botou temor no seu coração. Ele teve medo porque ele viu que o povo
não estavam adorando, não estavam cumprindo o que estava naquele livro da lei. E ele rasgou as suas vestes. Ele ouviu aquelas palavras. Com o teu coração, como o teu coração se entemeceu e te humilhaste perante mim e ouviste a palavra contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgou as tuas vestes e choraste perante mim, eu te tenho ouvido, diz o Senhor, né? O Senhor mandou falar para ele, porque tu ouviste a minha palavra, né? E com teu coração tu temeste e te humilhou perante mim, ouviste as palavras contra aquele lugar e contra os habitantes. O Senhor estava falando ao rei, porque tu deste ouvido aquelas palavras. E tu veio perante mim, se humilhou, rasgou as tuas vestes, então eu te ouvireis também. O Senhor disse que ouviu a ele também, né? E eis que te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verá todo o mal que hei de trazer sobre o lugar e sobre os habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei, né? Isso a profetisa estava falando para eles, para que eles viessem trazer ao rei o que Deus estava mandando falar, né? Então, quando o rei Josias, ele ouviu o desafio, ele lendo aquele livro, ele rasgou as suas vestes e ele botou o temor no seu coração. Ele se humilhou perante o Senhor por causa daquele mal contra aquele lugar e contra os habitantes daquele lugar, os moradores daquele lugar, né? Ele teve medo e ele mandou consultar ao Senhor o que iria acontecer em Israel e em toda Judá, porque ele sabia que os seus pais tinham se desviado dos seus caminhos. O povo estava desviado do caminho do Senhor. Eles estavam oferecendo incenso a outros deuses. Eles estavam adorando a outros deuses. Eles não estavam adorando ao Senhor como o Senhor queria. Eles não estavam buscando ao Senhor como o Senhor queria. E o Senhor mandou falar todas estas coisas ao rei Josias. E disse, mas eu vou te recolher em paz a tua sepultura, para que tu não venha ver o mal que vai acontecer sobre este lugar e sobre os habitantes deste lugar. Eu vou te colher em paz. Tu não vai ver o que vai acontecer. Tu não vai ver o que vai passar com este povo, com os habitantes, com os moradores, porque eu vou te levar em paz. Antes que venha acontecer isso, eu vou te levar, tu vai em paz, descansar em paz. O Senhor mandou falar para o rei Josias. A paz do Senhor, presbítero Valdeci, que Deus te abençoa. Então, meus queridos, eles voltaram. Depois que eles ouviram isso, eles voltaram, né? Com esta resposta ao rei. Então o rei convocou um jejum, né? O rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes
e os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que eu tinha achado na casa do Senhor, né? Ele convocou, o rei ele convocou que todo o povo subisse à casa do Senhor. E quando aquele povo ali subiram, todos ali subiram para a casa do Senhor. E ali ele mandou que viesse ler aquele livro da lei que foi achado na casa do Senhor, perante todo o povo que estavam ali. Perante todo o povo que estava ali, ele mandou que viesse ler aquele livro, para que o povo viesse saber o que estava ali. E que o povo soubesse que eles tinham saído do caminho do Senhor. De vez de adorar ao Deus vivo, Deus verdadeiro, eles estavam adorando a outros deuses, né? E não era isso que Deus queria. Deus queria que aquele povo adorasse Ele, buscasse Ele, clamasse Ele, porque Ele ouvia o clamor, Ele mandava resposta, Ele dava vitória. E aquele povo estava adorando outros que não poderiam fazer nada por eles. Então o rei Josias, ele mandou ler o livro perante aquele povo. E aquele povo, eles ouviram tudo que estava escrito naquele livro. A paz do Senhor, pastora, minha pastora, que Deus lhe abençoe grandiosamente, né? Que tinham achado na casa do Senhor, ele mandou ler aquele livro. Então vamos ver aqui mais um pouquinho. Pôs-se o rei em pé em seu lugar, e ele fez um concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, para guardar os seus mandamentos, e o seu testemunho, e o seu estatuto, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e cumprindo as palavras do concerto, cumprindo as palavras do concerto, que estão escritas naquele livro. E depois que aquele livro, ele foi lido perante aquele povo, né? Tudo que estava ali, o povo ouviu. O rei Josias, ele se pôs em pé em seu lugar. E aí ele fez um concerto com o Senhor, né? O rei Josias, ele fez um concerto com o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos. E todos os seus mandamentos. E seu testemunho Pôs o rei Josias em pé em seu lugar, e fez um concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos, e de todo o seu coração, com toda a sua alma, né? Depois que eles ouviram a palavra do Senhor, o rei Josias, ele se pôs em pé em seu lugar, e ele fez um concerto ao Senhor, para que eu viesse andar no seu caminho de todo o seu coração, com toda a sua alma, e viesse guardar os mandamentos do Senhor, e todos os seus testemunhos, e todo o seu estatuto que estava naquele livro, e todas as palavras do concerto que estava escrito naquele livro. Ele fez este concerto perante o Senhor, né? Depois que ele mandou ler aquele livro perante o povo, ele se pôs em pé e ele veio fazer esse concerto com o Senhor. Porque ele sabia que aquele concerto estava quebrado. Aquela aliança estava quebrada. Ele sabia que aquela aliança precisava ser renovada. Meus queridos, minha querida,
Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele quer que cada dia nós se consertamos com Ele. Que cada dia nós venhamos fazer um compromisso com Ele. A paz do Senhor, minha querida, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, minha querida, grandiosamente. Então, meus queridos, o rei Josias, ele fez esse concerto. E fez também, e fez estar em pé todo enquanto se achava em Jerusalém. Em Benjamim, os habitantes de Jerusalém, e fizeram conforme o concerto de Deus e do Deus de seus pais. E ele fez todo aquele povo que estava ali em pé, ali diante dele. Ele fez que todo aquele povo ali viesse fazer um concerto com o Senhor, conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais, né? Porque aquele concerto ali era para vir de geração em geração. Mas só que quando tinha os reis que estavam ali sob o comando daquele povo, eles se desviavam do caminho do Senhor. E eles faziam aquele povo também se desviar dos caminhos do Senhor. Fazia aquele povo vir adorar outros deuses. E nós temos que adorar somente o nosso Deus. E Josias retirou todas as abominações de toda a terra que era dos filhos de Israel. E todas enquanto se achavam em Israel, era obrigado que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus, de todos os dias, que não desviasse de após o Senhor, Deus de seus pais. Josias, ele tirou todas as abominações de Israel. E ele obrigou o povo que viesse servir ao culto ao Senhor todos os dias. E que aquele povo, todos os dias, não se desviasse após do Senhor, o Deus de seus pais. E que aquele povo ali, eles não viessem mais se desviar dos caminhos do Senhor. Mas sim que eles viessem andar no caminho do Senhor, o Deus de seus pais. Meus queridos, nós temos que cumprir o mandamento da lei do Senhor. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. Este aqui é o verdadeiro manual que nos ensina o caminho que nós devemos seguir, que nos ensina o caminho a qual nós devemos andar. Aqui está tudo que nós devemos fazer, tudo que nós devemos praticar as nossas vidas, aonde nós devemos ir, aonde nós não devemos ir, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Nós encontramos na palavra do Senhor. Olha o manual verdadeiro, a verdadeira palavra, o verdadeiro instrumento para as nossas vidas. Aqui nós encontramos o que nós queremos saber. Aqui nós encontramos o que é lícito a nós, meus queridos. Aquele povo, eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles serviam a outros deuses e prostraram diante de outros deuses. Eles queimaram incenso a outros deuses. O rei de Judá, ele tinha destruído a casa do Senhor. Mas o rei Josias, quando ele foi o rei, ele tirou ali todas as abominações. Ele tirou todos os altares de Baliás. Ele despedaçou todos os altares dos bosques, todas as imagens de escrituras.
mostrando ao povo o caminho que o povo tinha que andar, no caminho que o povo tinha que seguir, qual era o Deus que o povo tinha que servir. O rei Josias, ele estava tentando mostrar ao povo. Ele disse: não é por este caminho que vocês estão indo. Não é desta maneira que vocês estão andando. Mas vocês têm que adorar o Deus de Israel. Vocês têm que servir ao Deus de Israel. O rei Josias, ele fez um grande avivamento naquele lugar. Amanhã eu vou continuar essa história para vocês compreender. Porque é muito grande. Não vou fazer tudo hoje, mas eu vou fazer o restante amanhã. Meus queridos, Deus, ele quer o melhor de nós. O rei Josias, ele fez um concerto. Ele fez uma aliança com Deus novamente. Como que serás que estás a tua vida perante o Senhor? Como serás que estás a tua aliança com Deus? Aquele povo todo tivemos que fazer um concerto perante o Senhor. Eles tiveram que fazer um compromisso com Deus novamente. Aquele povo, eles tiveram que botar a sua casa em ordem. Porque eles andavam desviados dos caminhos do Senhor. Eles andavam adorando outros deuses. Eles não estavam adorando um Deus verdadeiro. Um Deus que nunca perdeu uma guerra. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. Meus queridos, vamos andar a cada dia nos caminhos do Senhor. Vamos servir somente o nosso Deus. Vamos adorar somente o nosso Deus. É um Deus que ele amou o mundo de uma tal maneira. As pessoas não observam que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho por amor de nós. E muitos não abrem os olhos, muitos não querem enxergar. Muitos estão presos. Não querem ver as maravilhas, a grandeza. Não querem ver que Deus só existe um. Deus só é um, meu querido. Não existe outro Deus. Nós temos que se prostrar somente diante do Deus de Israel. A palavra do Senhor nos diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a palavra do Senhor vos liberta. A palavra do Senhor é que nos liberta. A palavra do Senhor nos dá sabedoria. A palavra do Senhor nos dá conhecimento. Pelo sangue nós fomos lavados. Pelo sangue nós fomos purificados, meus queridos, minhas queridas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? É isso que a palavra do Senhor nos diz. Então, vamos adorar o nosso Deus, somente a Deus. Somente a Deus. Deus, ele é bom. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é grandioso, né? Então, amanhã eu vou continuar, que nós vamos falar da santificação. Josias, ele fez um verdadeiro avivamento depois de tudo isto que ele soube, né? Josias, ele fez um grande jejum, juntou todo aquele povo para que viesse jejuar, se consagrar perante o Senhor. Porque aquele povo, eles pecaram contra Deus. Aquele povo, eles se desviaram do caminho do Senhor. E eles precisavam fazer um conserto.
com o Senhor. Eles precisavam fazer uma nova aliança com o Senhor. Eles precisavam fazer um novo compromisso com Deus. Como estás a tua aliança com Deus? Como é que tu estás diante do nosso Deus, meu querido, minha querida? Deus, Ele quer o melhor de nós. Deus, Ele quer o melhor de mim. Ele quer o melhor de você. Ele quer que nós demos o nosso melhor a Ele. Então, meus amados, essa foi a palavra que o Senhor botou no meu coração, viu? E amanhã eu continuarei ela, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor. Amanhã eu estarei aqui novamente. Só se não for da permissão de Deus. Mas se for da permissão de Deus, se for da vontade dEle, se Ele não tiver voltado para buscar a sua igreja, amanhã estarei aqui, tá? Então peço, meu querido, minha querida, compartilhe, divulgue, deixe o seu oi, deixe o seu comentário. Nos ajude nessa jornada, nos ajude nesta caminhada. Israel, quando estava de frente ao Mar Vermelho, que Israel, né, e o povo, Faraó vinha atrás dele, eles clamaram a Moisés, né? E Moisés clamou ao Senhor. Eu vou louvar aqui um louvor nesta tarde. Israel em frente ao mar, Faraó e seu exército atrás. E agora o que fazer? Moisés, vamos perecer. Nossa história acabou. Moisés clamou ao Senhor e Deus lá do céu bradou: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo pra marchar, toque agora neste mar, veja o meu livramento. Moisés tocou no mar e as águas se abriram. Israel atravessou a pé enxuto. Mas Faraó não se deu por vencido, não, e atrás continuou. Mas em meio ao Mar Vermelho, e o Senhor assim falou: toque agora neste mar, Moisés, teus inimigos perecerão. Moisés obedeceu, e o mar se fechou e morreu. Faraó e seu exército, e cantou Miriam do outro lado: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, e por seu povo ele pelejou. Deus vai pelejar por você, Deus vai guerrear, vai abrir este mar, meu irmão. Faraó vai perecer, porque Deus é Deus. Quando entra na guerra, o impossível tem que acontecer. O inimigo abate o mar, ele abre, tem todo o poder. Toque agora neste mar, Moisés, teus inimigos perecerão. Moisés obedeceu, e o mar se fechou e morreu. Faraó e seu exército, e cantou Miriam do outro lado: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, e por seu povo ele pelejou.
Deus vai pelejar por você, Deus vai guerrear, vai abrir este mar, meu irmão Faraó vai perecer, porque Deus é Deus quando entra na guerra, o impossível tem que acontecer, o inimigo abate o mar, ele abre, tem todo o poder, aleluia, glória a Deus. Então esta foi a palavra do Senhor para os nossos corações. Então fique com Deus, que Deus te abençoe grandiosamente. Os meus queridos, minhas queridas que já me ouviram, compartilhe, divulgue, deixe o seu oi, seu comentário. Aqueles que ainda vão ouvir também, deixe o seu oi, seu comentário, compartilhe, nos ajude. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua família, que o Espírito Santo de Deus visite o teu lar, visite o teu casamento, visite a tua família, que o Espírito Santo de Deus, ele te visite nesta tarde e que ele possa tocar o teu coração. A paz do Senhor, fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém.